Beleza, a gente vai falar dos tipos de transportes agora, os modais de transporte. Aí, olhando os modais de transporte, nós temos aqui, ó, temos o aquaviário, que é o marítimo, ferroviário, que é o de trem, metrô. Temos esse aqui também, que é o rodoviário, né, que é sobre rodas, pode ser de caminhão, carros, etc. Aéreo, que seria o de aviões, e o dutoviário. Beleza? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O marítimo, ele pode transportar cargas pesadas, longas distâncias e entre continentes. Então, ele é mais usado nessas situações, beleza? Uma vantagem dele é que ele tem um custo mais baixo, né, para grandes volumes, né, no sentido de maior escala de transporte em um único transporte acaba sendo mais econômico. Porém, ele é mais lento. Então, é uma das características dele de desvantagem. Ferroviário. Então, lembra, ferroviário é o ferro que está no trilho do trem, o trem que é feito de ferro. Lembra dessa analogia? Ferroviário é o trem. Nesse sentido, nós temos a característica de desvantagem que ele depende de trilhos, depende de ter trilhos. A professora até usou o exemplo que durante um período os trens tinham que ir de cidade a cidade, parar, descarregar, carregar outro, porque o tamanho do trilho do trem mudava dependendo da cidade. E isso é uma das coisas que travava no passado o uso do trem em todo o Brasil, né, para estar transportando as cargas. Agora já não, agora no sentido era cada estado tinha o seu próprio centímetro de trilho. Agora não. Agora os centímetros dos trilhos já são, as conexões já são mais globais para o país, beleza? Então, ele depende de trilhos. Então, se não tiver trilho na cidade ou naquela região, esse transporte já não serviria, beleza? E isso é uma característica que, dependendo das regiões mais montanhosas, é menor a quantidade de cidades com acesso a trilho. Aí nós temos também a vantagem do ferroviário, que seria a grande quantidade de carga em terra. Então, por exemplo, o navio ele transporta, matei um mosquito, transporta muita carga em cima da água. Já o ferroviário, em cima da terra, ele consegue transportar muita carga, entendeu? Entre cidades. Aí nós temos o rodoviário, que pode ser caminhões, pode ser frigoríficos, pode ser aqueles carros que transportam mercadorias, mas o que importa é, pensa rodoviário, roda. Então, aquele que é o veículo que tem rodas transporta essa mercadoria no modal de rodoviário, beleza? Aí nós temos a desvantagem, que é o custo pode aumentar por causa do combustível. Grandes distâncias requerem mais combustível. Matei mais um. Mais combustível e com mais combustível, maior o custo de transporte, entendeu? Então, às vezes, o caminhão, dependendo do trânsito, da região, o caminhão tem que ficar parado, mais ligado, etc. Gasta mais gasolina, acaba aumentando o custo para a empresa. Uma vantagem é que ele tem mais facilidade de acessar esse meio de transporte, mais facilidade de acessar as cidades. Ah, mas caminhão às vezes não pode entrar em certo tipo de cidade, tem que deixar em outra para fazer uma redistribuição. Sim, mas não estamos falando só de caminhão. Rodoviário significa que pode ser carros menores, caminhões menores, entendeu? Mais principal, o foco desse modal é sobre rodas, beleza? Aí nós temos o aéreo. Ele tem um alto custo, até porque ele tem que ser transportado em cima de um avião. Porém, a vantagem, por mais que tenha alto custo, ele tem a vantagem do envio mais rápido. Então, envio mais urgente, como, por exemplo, perecíveis, órgãos, né? Geralmente são transportados por meios aéreos. São meios de transportes que são mais rápidos para chegar no destino. Porém, o custo é extremamente, exorbitantemente mais alto. Beleza? Aí nós temos o dutoviário, beleza? O dutoviário, ele transporta o quê? Ele transporta gás, líquidos, óleos, águas. Então, eles transportam esse tipo de mercadoria. Qual que é a desvantagem do dutoviário? Ele tem que fazer toda a instalação, né, de uma cidade para outra, de uma região para outra, para fazer o transporte de um líquido. E essa instalação demora tempo e muito recurso financeiro. Por isso que não é tão recomendado dependendo de como for. Às vezes compensa até o rodoviário do que o dutoviário, por causa do custo de instalação, tempo de instalação e o custo de manutenção também. Pensa, se um duto desse fura e está saindo gás, vazamento de gás pode correr risco para a região, vazamento do líquido pode diminuir a mercadoria, né? Então aumenta o custo. Beleza.
E aí nós temos também, né, a vantagem que é o transporte de líquidos e gases. Aí nós temos aqui os 5. Lembra que são 5, tá? Então temos o marítimo, aquaviário, pode ser um dos dois, mesma coisa. Temos o aéreo, temos o ferroviário, então lembra de ferrovia, ferro, trem. Temos o é, dutoviário, que é o último ali, e o rodoviário, que é sobre rodas, caminhões, carros e etc. Beleza? Esses são os modais. Mas não é só saber os modais, a gente tem que saber o que vai vir na próxima aula também, beleza?